Eu voltei e o respeito voltou, como diria Eurico Miranda. Eu não engordei, Eduardo Panzi. Mentira sua. Você está me caluniando. Boa tarde, boa tarde. Começando mais uma edição dos Donos da Bola. Hoje não podemos perder tempo, o tempo é exíguo, tem muitos comerciais aqui, mas é só comercial bom. O Cruzeiro venceu o Curitiba ontem no Mineirão, cada vez mais distante da zona da degola. O Juventude disse que ia cair, mas não vai. O Atlético esbarrou no Joinville, mas que jogo, hein? E agora 7 pontos do líder Corinthians. Vamos falar tudo sobre a rodada com os nossos intrépidos comentaristas, Juverci Júnior, Edu Panzi, bem-humorado, Cadu Doneto. Obrigado, Edu, por ter substituído aqui com brilhantismo, Limar Oliveira, e você participando pelo @ os Donos da Bola MG. Sua mensagem aparece aqui no canto baixo, aliás, no canto baixo, no rodapé da tela aí da sua televisão. Vamos direto, então? Mas antes eu tenho um recado para você. Atenção. Todos os mineiros, sem exceção, podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado. E aí, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre diz, com a Loteria Mineira, quem ganha até quem não joga, hein? Até quem não joga ganha, e ganha muito. Vamos falar do Cruzeiro que venceu o Curitiba, melhores momentos na tela. Tem os melhores momentos direto aí? Então coloca na tela e vamos analisar. Juverci Júnior, você disse que o Cruzeiro cairia, e o Cruzeiro está cada vez mais longe da zona de rebaixamento para te contrariar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em momento nenhum eu disse isso. Mas quem disse? Não sei. Pode ter sido o Panzi. Ele sempre fala também. Com sempre bom humor dele, mas em momento nenhum eu falei que o Cruzeiro cairia. Eu disse que o Cruzeiro correria grandes riscos se o Luxemburgo permanecesse à frente do clube. Com a mudança, eu falei que o Mano Menezes chegou para poder acertar o Cruzeiro, e é isso que nós estamos vendo em campo. Uma boa vitória, o Cruzeiro agora 5 pontos da zona de rebaixamento. Não vejo risco nenhum mais do Cruzeiro cair. Eu também não vejo, não. Nunca vi. Você, que sempre destacou também que o Cruzeiro poderia cair. Boa tarde, Eduardo Panzi. Um abraço, Everton, telespectador. Seja bem-vindo. Claro que eu não disse isso, né? O telespectador que nos acompanha sabe disso. Agora, ele não sabe, você disse para mim. Tudo que a gente tem visto no Cruzeiro é postura. E o torcedor tem visto isso também, tem jogado junto com o time. Na hora que o Cruzeiro mais precisa, o torcedor tem gritado nas arquibancadas. Ontem não foi diferente, mais uma expulsão tola do time do Cruzeiro. Paulo André, meu filho... O time melhorou sem ele. Paulo André, você não é garoto não, meu amigo. Você não pode chegar do jeito que você chegou no jogador do Curitiba, na cara do árbitro. Olha lá, ele vai com o braço no rosto do jogador do Curitiba. Isso é de uma burrice, é de uma ignorância. É de uma falta de bom senso, né, Paulo André? Faltou bom senso pro senhor nesse lance e prejudicou o Cruzeiro, prejudicou muito. Não. O quê? Prejudicou não, o time melhorou. Não, prejudicou muito. O time não melhorou, Everton. O Curitiba foi pra cima. O Cruzeiro demonstrou a postura aí que eu disse. A vontade, a luta dentro de campo, a defesa bem postada, méritos do treinador. O Cruzeiro sofreu muita pressão do Curitiba, mas sem sustos. O Fábio não fez grandes defesas. Teve o lance, que depois a gente vai discutir da penalidade ou não. Eu vou manter a minha coerência. Para mim, um lance igual do clássico com o Léo Silva, para mim não é pênalti. De acordo com a recomendação burra da FIFA e do senhor Sérgio Correia, deveria ter marcado pênalti, porque abriu muito o braço. Isso é de uma idiotice, não teve intenção nenhuma. Para mim não foi pênalti, acertou o árbitro. Foi bom sim, e o Grolli é bom, viu? O Grolli é bom. É bom. Eu acho que tem que ser, inclusive... O Grolli é bom. Vai virar um zagueiro de seleção agora. O Grolli é bom, ele é bom, ele entrou muito bem. Na possibilidade de Douglas Grolli, que aliás tem um nome fácil para narrador, principalmente com a correria do jogo, quando está narrando. Entre o Douglas Grolli e o Paulo André, eu optaria pelo Douglas Grolli. Com certeza. Primeiro, vem treinando bem, segundo nossos repórteres aqui que cobrem o time diariamente, e segundo, que é melhor mesmo. Se o narrador for inteligente, chama ele de Douglas. Ou Glória, né? Que vale, fica legal. Você já errou, você falou Glória, não é Grolli. É Grolli, tá vendo? Tá vendo? Ô ídolo, muito obrigado por brilhantemente ter apresentado os Donos da Bola. Prazer incomensurável recebê-lo novamente aqui na casa, né? Eu gostaria que você, que ontem analisou de uma forma brilhante também na rádio, eu não ouvi, mas quem ouviu disse que foi brilhante, e eu acredito, quem me falou isso foi o Edu Panzi, por gentileza, analise o jogo na tela, câmera 2. Um abraço, Everton, boa tarde a todos, bem-vindo, você faz falta e o brilhantemente é por sua conta, são seus olhos, não foi nada disso, foi só para quebrar o galho aí na sua ausência. Muito bacana tê-lo aqui de volta de novo. Imagina o Douglas Grolli treinado pelo Ricardo Drubski.
Né? Como é que vai ficar tranquilo para os narradores? Jogando pelo Borussia Mönchengladbach. Exatamente, é por aí. Terrível. É, exatamente. Mas o Cruzeiro foi bem. O Cruzeiro mereceu ganhar. Acho que algumas coisas que chamam atenção no jogo, Everton, e, na verdade no espetáculo como um todo. A vitória teve um caráter ali de superação, mais uma vez, né? De força, de entrega. Até um lado épico, assim, mais uma vez o Cruzeiro com 1 a menos, muito tempo, o Cruzeiro está conseguindo vencer essas batalhas aí com muita frequência com um jogador a menos, então parabéns à equipe se entregando muito. Parabéns ao Ceará por esse golaço. Parabéns ao Ceará por esse senhora. golaço, apenas o segundo gol do Ceará em 126 jogos pelo Cruzeiro. Amarelinho. Eu quero que reprise esse gol aí hoje 6 vezes. Golaço do Cruzeiro. E pela segunda semana consecutiva, um lateral direito fazendo um gol de fora da área. Do Fabiano não foi tão bonito, mas esse sim foi um golaço. E Everton, a torcida mais uma vez dando show, né? Não é aquele papo furado, não é aquele papo coxinha, tem que apoiar, Não aquela coisa de sempre. Não é isso não, é porque você tá lá no estádio, você tem que ver que uma coisa diferente está acontecendo. É um apoio diferente mesmo, o jeito de cantar, a maneira de permanecer cantando o tempo todo. Então, realmente, parabéns para a torcida do Cruzeiro. Achei que não foi pênalti, assim como o Eduardo Paes, e nós dois seguimos essa linha ao longo do campeonato, então estamos mantendo a coerência. Acho que é aceitável dizer o contrário, não sou dono da verdade, é um lance difícil, tem essas recomendações que dificultam, mas você, pelo menos, está mantendo a sua coerência, né? Eu também. Não, mas é porque você não estava aqui no dia do clássico. Achei que era não é porque aéreo aí. Então, e é inegável que o lance parece e remete ao lance do clássico. Igualzinho. Eu falei isso, já teve nego xingando e tal. Ele fura a cabeçada. A essência é a mesma. Ele sobe para cabecear, fura e se a bola vai pro gol, bate. Cadu, e se a bola vai pro gol, Cadu? Você sobe de cabeça, mas isso você fura, a bola bate no braço. Eu preciso chamar a Dimara para comentar, e eu sempre deixo a Dimara por último quando nós temos análises de técnicos, principalmente porque o Mano fala e ela analisa além do jogo a fala do Mano na tela. Rasga aí, Capiroto. Para a gente tem um sabor especial, porque a tabela ajudou muito dessa vez. Acho que estávamos fazendo um bom primeiro tempo em termos de controle de jogo, proposta de como tínhamos que enfrentar o Curitiba. Iríamos ajustar um pouco a parte da frente da equipe para melhorar a penúltima bola, o posicionamento de criação, que ali estávamos com um pouquinho de dificuldade. E aí veio a expulsão e criou novamente o fato de termos que jogar com 1 a menos muito tempo. Isso cria uma ilusão, né? O adversário fica muito com a bola, mas mais uma vez os jogadores taticamente foram brilhantes, porque proporcionaram muito pouco ao adversário. No momento em que o Cruzeiro precisa de paz, serenidade, tranquilidade, ele foi realmente a melhor opção. A melhor opção. E um recado que eu vou dar agora para a torcida do Cruzeiro. Torcedor do Atlético, vai me xingar agora no Twitter. Pode xingar, @EvertonFutebol, Everton com H. O que a torcida do Cruzeiro está fazendo no estádio, nenhuma outra faz no Brasil hoje. Nenhuma. Estão com o capeta no corpo. Dimara, por gentileza. Mano Menezes, a vitória do Cruzeiro para cima do Coritiba, que estava antes do jogo com o mesmo número de pontos. Boa tarde. Seja bem-vinda. Câmera 2 nela, por favor. Boa tarde, seja bem-vinda. A gente está com uma curiosidade, você comprou a saia? Não, até porque o esporte está subindo. Não dá. Tá, não. Tá. Não dá, não? Não dá. Não. Agora vai com o Falcão, né? O Falcão estreou com vitória, né? Mas vamos lá, Vocês estão atrapalhando o Deu programa. ruim. Era só, então não comprou a saia, a gente fica guardando, então, modelito especial do final do ano. Olha só, a gente até comentava na Band News hoje, porque você trouxe na sua coluna a palavra pragmático, né? Que é mais ou menos como você sentiu que o Cruzeiro tinha sido no jogo. E acho que aí a gente falava de perfil de treinador, que é exatamente o perfil do Mano. Ninguém pode esperar. O Mano tem um histórico de jogo, né? Você não vai esperar um time ofensivo, tocando a bola, buscando ataque o tempo inteiro. Você vai ter um time mais tático, pensando mais o jogo, que foi o que ele fez quando ele ficou com 1 a menos. O Cruzeiro passou a apostar nos contra-ataques e mostrou que estava certo. Até no próprio gol do William, a forma como o Cruzeiro chegou, aproveitando uma defesa aberta, enfim. Então, acho que é uma forma de jogar. O torcedor vai ter que
aprender isso? Vai. E olha, gente, o Cruzeiro, em um momento, sim, ele teve risco, em um momento ele deixou todo mundo preocupado, em um momento que o time não respondia ao comando do Vanderlei Luxemburgo, a diretoria agiu da forma correta, se errou no início do ano com a história do Marcelo, acertou na troca de treinador, porque o Cruzeiro precisava dessa injeção, até para a torcida voltar a acreditar e fazer esse trabalho bacana que ela está fazendo junto com o grupo. É uma junção de situações, é o time respondendo em campo, é o Mano treinando e treinando muito esse time e é a torcida fazendo a sua parte na arquibancada. Então eu acho que isso é que fez com que o Cruzeiro passasse a acreditar que ele podia sair de uma situação tão ruim. Ainda é uma situação que preocupa? Não. Eu acho que nesse momento não preocupa mais. Que o Cruzeiro vai fazer a sua parte. Enfrentou um adversário direto nessa briga, um Coritiba que vinha subindo, que tem no Ney Franco também um trabalho feito muito bem. Estava desfalcado. Só que o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Ele tem que aproveitar o momento. Preocupa a situação dos expulsos sempre. Ele só passou ileso no jogo do Vasco. Isso é uma situação até de acontecer. É um momento de campeonato de muita pegada, de muito contato, de muita história, e que os erros vão aparecendo mais nesse sentido, até porque o campeonato se torna mais duro. Agora, é preciso que os jogadores tenham a consciência nesse momento. E foi disso que o Mano falou. Não teve expulsão no jogo contra o Vasco, porque o árbitro errou, porque ele deveria ter expulsado o Bruno Rodrigo. Então, era para o Cruzeiro ter jogador expulso todos os jogos. E foi o único que ele passou ileso nos últimos 4 jogos. Já que você está falando de arbitragem, para você foi pênalti ontem? Para mim, dentro da minha linha, até por relação ao clássico, eu acho que foi. Cadu acha que não, foi pênalti. Edu acha que não, você acha que foi? Pênalti. Bruno Manuel ali vacilou. Pela linha que a gente adotou em relação ao que a arbitragem tem falado. Eu acho que o Paulo André vacilou demais, ele foi imprudente, ele errou, ele deveria ter evitado aquilo, mas eu daria o amarelo. Não achei um absurdo a expulsão, não. Não achei nada, foi um erro, mas eu daria o amarelo. Você discorda? Veementemente. Nossa, veementemente. Eu também. Que isso, ele vai com o braço no rosto. Ele vai com o braço, com o antebraço no rosto do rapaz. A câmera mostra o pescoço dele até torta. Poderia ter quebrado o nariz. Poderia ter quebrado o nariz ou amassando o rosto do cara. Se o Cadu acha isso normal, mostra que ele é uma pessoa agressiva. De forma alguma. Fazer isso pra ele é normal. Dar um braço É imprudente, gente. Futebol Também não é assim. MMA. Eu lamento muito, né? Que ele tenha exposto esse lado dele que ele escondeu até hoje, né? E hoje foi exposto. Mas eu achei que foi pênalti, mas sendo assim, né? Mesmo se tivesse. Então, o Coritiba foi muito prejudicado. Se tivesse sido pênalti, 2-1. Como se isso realmente mudasse. Ô, Ídolo, eu entendo, respeito a sua opinião, mas é aquele detalhe, dito por Chico Garcia, Francisco Alves Garcia, que fez curso de arbitragem, você assume o risco, né? Você ganha espaço quando você abre o braço e pegou. Então, assume o risco, né, na verdade. Agora, dentro dessa linha de manter a coerência com relação ao clássico, muita gente não está mantendo, não, né? Até que eu vi de gente mudando em âmbito nacional e com algumas explicações de que a diferença do lance de um para o outro é que a distância é maior. Aí convenhamos, né? E na verdade, Everton, tem até uma coisa para a gente pensar aqui. No lance Flamengo e Vasco ontem, o jogador do Flamengo cabeceou a bola no próprio braço. Ele subiu de cabeça, conseguiu acertar a bola e de maneira circunstancial a bola acertou o braço já não dele. É pênalti. E foi de maneira unânime considerada por todos como um erro. Não foi pênalti. Não foi pênalti. A essência, não estou dizendo que é igual o lance, mas a essência é mais ou menos a mesma, porque tanto no lance do Léo Silva quanto no lance do Manuel, eles sobem para cabecear. Eles furaram e, sem querer, depois a bola acertou o braço. No lance... Então, o objetivo, o movimento natural, em todos esses casos, é de subir de cabeça e subir com o braço um pouco aberto, que é natural no movimento de cabeça. O cara do Flamengo acertou a bola, os outros não. Então, há uma semelhança, e não estou dizendo que é igual, mas há uma essência que é a mesma, que é a intenção clara de jogar, a intenção clara de subir de cabeça e de subir com o braço um pouco aberto, que é natural. A recomendação é idiota. Antes a gente falava em intenção. Ou bola na mão ou mão na bola. É claro que o Manuel, a bola bate na mão, ele nem olhando pro lance, tá? Foi um movimento. Ele abre a mão direita e o jogador que cabeceia abre a esquerda. É um movimento que você faz. E por isso que cabeceia pra cá, o outro pra cá. Você acredita que o jogador vai subir com a intenção de pôr a mão na bola? É isso que é minha... Eu não acredito. Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira, meteu a mão na bola contra o Paraguai. Eu não acredito que o jogador vai subir com a mão. O Wallace, zagueiro do Flamengo,
meteu a mão na bola, foi para bater a mão. Tem diferença. Veja só como são os nossos comentaristas, não é? O Cruzeiro ganha o jogo e ninguém enaltece a vitória, fica e só uma coisa, só em falar de arbitragem. Deixa eu enaltecer uma coisa, eu tenho que fazer Ô, Ídolo, você vai falar, calma, todo mundo vai falar, mas antes eu preciso falar. Pode trazer para cá a imagem, né? Vamos mostrar coisa bonita. Então é o seguinte, você está acordando cansado, tem andado estressado, tem sofrido com formigamento nos braços, nas pernas, nos pés e nas mãos e não sabe o que é isso. Pode ser indício de um problema grave na coluna, hein? Então, meu amigo, é preciso se prevenir. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Colchão não é tudo igual, mas não é mesmo. O único colchão com tecnologia para te ajudar a ter uma boa noite de sono e melhorar as suas dores na coluna, dores nas costas, nas pernas e essas pernas cansadas, insônia e muito mais, está aqui. Colchão Oriental J2000, você vai ligar agora para 0800 038 2000. São mais de 25 anos no mercado, mais de 2 milhões de usuários satisfeitos com tecnologia, qualidade, conforto e responsabilidade com o seu bem-estar. Esse colchão aqui, ninguém fabrica igual no mundo. Quer ver? Põe mais um depoimento na tela de quem comprou, tá feliz e tá curado. Veja aí. Meu nome é Luísa Marilac. Eu tinha fortes dores de coluna. Depois que nós conhecemos e adquirimos o colchão Oriental J2000, eu não tenho mais essas dores e acordo com a sensação de bem-estar. Faça como nós. Adquira você também. Tá vendo só? Eu não erro, só mostro gente feliz. Então, o que você está esperando aí? Não perca mais tempo. Ligue grátis, 0800 038 2000. Aproveite a promoção na compra do colchão. Uma linda cama box, você ganha. E um lindo edredom também. Acabe de uma só vez com suas dores nas colunas, ou na coluna, que você só tem uma, nas pernas, cansadas de todo dia. Aquele dia que você passa chateado porque dormiu mal. 0800 038 2000. Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, vive muito melhor, hein? Tá precisando dormir num colchão J2000, hein, Levi? O empate contra o Joinville deixou o Atlético mais distante da briga pelo título. Melhores momentos na tela e aqui os nossos comentaristas analisando. Para mim, um amargo gosto de derrota. Um amargo gosto de derrota. Achei um time displicente. Achei um time... Acho que a displicência explica tudo. Explica tudo. E um detalhe. O Corinthians implacável... O Atlético displicente. O Corinthians marca muito bem, o Atlético não marca. O Corinthians, quando chega na frente do gol, de repente criou mais de 40, criou menos 40 chances que o Atlético até aqui na competição. Mas lidera e é implacável. Então, aí esse lance aí não foi pênalti, bateu na cintura do Dátolo, embora se repetir mais umas 10 vezes aí, todo mundo vai achar que não, esse aí não bateu nem no braço, né? Esse aí não tem nem que pedir. No quadril. Eu gostaria de começar com você, porque eu estou sentindo que hoje você está aí muito... você está meio doido. Não estou meio doido, mas você utilizou uma palavra aí que eu acho que vale a gente discutir. Se você acha que o time está com displicência, é um negócio gravíssimo. Porque o time lutando pelo título... Se mostra alguma displicência, é uma coisa muito séria. Eu, sinceramente, não sei se mostrou isso não, viu, Everton? Mostrou alguns problemas, mostrou alguns defeitos, mas, pô, você é time displicente lutando pelo título. Claro que é displicente. Então, depois os gols que toma, depois de fazer um, toma o segundo, depois de fazer dois, toma são erros, são erros, sem dúvida. Então, são erros que passam também pela displicência, Edu. Começou com o Giovanni Augusto. É questão de concentração na marcação, doação. Entrega absoluta na marcação. Eu não vejo o Atlético com a mesma efetividade que vi em outros jogos, em outras épocas. Você quer falar? Eu acho que a displicência do Atlético em campo, eu concordo contigo, começou com o Giovanni Augusto a perder aos 3 minutos um gol inacreditável. Não, foi ruindade, né? Ele foi mal no lance. Não acho que foi ruindade, não. Ele é um baita jogador. No lance, ele foi infeliz tecnicamente. Eu acho que foi displicência, sim. Ele chegou com tanta confiança que bateria na bola e guardaria que ele não preocupou em caprichar e errou. Acho que ali foi um grande erro. O Atlético teve uma marcação muito frouxa ontem. O Dátolo não funcionou. Ontem? Ontem. Na minha avaliação, ontem. Gente, mas nos últimos jogos... A marcação ontem foi até menos ruim que no outro jogo. Na minha avaliação, a marcação ontem foi muito ruim. O Dátolo não fez uma boa partida. O Giovanni Augusto, displicente, sim, em campo. Leonardo Silva continua muito lento, perdendo divididas, perdendo lances. Ontem?
Eu não achei o dado também mal, eu tô discordando de tudo. Por que você tá discordando? Então quer dizer que o Atlético tá mal todo jogo. Todo jogo o Atlético tá mal. A marcação do Atlético é problemática. O que eu tô vendo é isso. Porque eu tô falando que ontem o time foi mal. Agora ontem. Você tá analisando o jogo de ontem. Então já que eles estão analisando o mês inteiro, estão falando que o Atlético tá mal em todas as partidas, o Atlético é vice-líder, então por acaso, ok. Pode completar seu raciocínio então, Dimário, porque ontem o Atlético foi mal. Eu só acho que ele repetiu os erros que ele vem repetindo nos últimos jogos, da marcação frouxa, da questão defensiva, das situações defensivas, dos erros de finalização. Todos esses erros foram apontados para o Levi, no mínimo, nos últimos 4, 5 jogos do Atlético. O Levi mesmo chegou a admitir a queda de produção do time. Então, eu não acho que foi ontem. Eu acho, sim, que essa irregularidade do Atlético, a queda de produção do Atlético e um Corinthians que continua determinado, aguerrido em busca do título, é a distância de pontos que a gente vê hoje. Mesmo tendo essa noção, não cabe na minha cabeça que um time que está em busca de um título brasileiro perde para o lanterna da competição. Isso é uma coisa, mas isso não quer dizer que seja displicência, quer dizer que os erros continuam se acumulando ao longo desses jogos. Entendeu, Juvencio? Tá tudo errado no Atlético, Everton. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a displicência... Para entender que ela falou que tá tudo errado, tem que fazer esforço. Tem que ser tipo esses caras pra entender alguns. A displicência que eu me refiro é chegar 3, 4, 5 vezes na cara do gol, perder os gols. É não se aplicar de forma displicente, se aplicando de forma displicente na marcação. Escanteio. O cara recebe ali na frente da grande área, mete um balaço e é segundo gol. Entendeu? É uma displicência que o Corinthians não tem. A aplicação passa exatamente pelo fato de não ter displicência, Everton, de estar ligado o jogo inteiro, de estar, tá na moda, né? Focado o jogo inteiro. Eu acho que o Atlético, às vezes, se perde. E outra coisa, se perde na pilha do adversário. Se o adversário marca o Atlético de forma implacável, o Atlético entra na pilha e os caras ficam muito nervosos. Mas o Klaus ontem se também, bate, o Atlético fica muito nervoso. E a arbitragem, quando o árbitro, às vezes... leva o jogo de uma forma, de repente, que os jogadores do Atlético contestam, eles se pilham demais com isso. E aí, psicologicamente, eles se entregam em campo. O camisa 8 do Joinville ontem estava possuído, né? Você utilizou esse termo aqui e saiu sem cartão, né? Ele poderia ter levado uns 37 cartões amarelos. Né? O do Dátulo, depois no Giovanni Augusto, o entreveiro dele contra o Donizete. Põe a foto aí. Aliás, essa foto sem sensacionalismo, essa foto foi inclusive postada pelo próprio Atlético. Né? Abriu uma perereca na perna do Dátulo. Tem que fazer períneo aí. Parece o símbolo da Band, olha lá. Parece o olho da Band. Então, quer dizer, é um negócio, o olho da Band, não vão entender. Então é o seguinte, isso é um absurdo. Esse cara aí nem cartão tomou. E fez outras coisas ao longo do jogo. Só para arredondar aqui... E você falou que o Atlético era o melhor time do Brasil. Quer saber qual a sua explicação? A gente tem que diferenciar alguns aspectos. Ontem, o Atlético perdeu muitos gols. Então ontem, o Atlético já perdeu muitos gols em outras oportunidades, sim. Mas ontem talvez caprichou nesse aspecto. Foi um pouco mais aguçado esse defeito, porque os gols foram muito claros, alguns deles, e a quantidade foi muito grande. 2 gols do Giovanni Augusto no começo do jogo, mais um do Giovanni Augusto ali no segundo tempo, e o do Luan já aos 47 do segundo tempo, mais ou menos. Então, 4 chances bem claras. Ao mesmo tempo, em termos comparativos, a gente tem que ser justo. O Corinthians ontem perdeu muitos gols também, contra o Santos também. Então, tem que ter muito cuidado. O Corinthians, em outros momentos do campeonato, não estava criando e o Atlético criava muito. Agora o Corinthians mudou nisso. O Corinthians também está criando muito. Fez 3 e o Wagner Love perdeu alguns gols. Foi o Giovanni Augusto do jogo do Corinthians. O Wagner Love, para variar, perdeu muitos gols. A questão da marcação que eu e a Edmara comentávamos. Esse não foi um defeito especialmente de ontem. O fato de perder gols muito claramente não foi uma novidade ontem, mas ontem foi mais forte. Ontem, errou nos 2 gols do Joinville, eu concordo com você. Agora, a marcação frouxa já foi um problema nesse patamar, num patamar gravíssimo, em outros jogos. Contra o Santos, em termos de deixar espaço, deixar buracos, o defeito foi mais grave. Contra o Flamengo, foi de 4-1, no início, deixou espaço várias vezes. No Clássico, deixou espaço várias vezes, inclusive com 1 a mais. Quase que o Alisson fez gol ali, entrando sem ninguém na marcação. Então, algumas coisas específicas do jogo de ontem, algumas coisas já vêm acontecendo há mais tempo. E a marcação é um problema já antigo no Atlético. Tem o Zé Francisco, que é nosso telespectador, acabou de ver uma mensagem, inclusive ela passou aqui embaixo, no rodapé ali, não sei se vocês observaram, dizendo que há contradições. O que vocês aqui há um tempo atrás, e não muito tempo,
diziam que o Atlético era o melhor time. De repente, o Atlético começou a apresentar uma infinidade de problemas. O Atlético caiu e o Corinthians melhorou, né? Tudo bem. Nos últimos tempos. Eu gostaria que você... Eu já expliquei isso. Não, tudo bem. O próprio Zé Francisco, ele é cruzeirense, eu conheço por causa das tuitadas dele. Ele adora o Fábio. Se você me disser, Zé Francisco, o Cruzeiro em relação ao do Luxemburgo não melhorou, aí você me convence que eu não posso achar que um time melhora durante a competição. Agora, é simples, gente. O time do Corinthians é melhor que o time do Atlético. Será que é difícil a gente reconhecer isso aqui em Minas Gerais? Está melhor agora, né? É melhor. O time do Corinthians é melhor. O treinador do Corinthians é melhor que o treinador do Atlético. Por isso o Corinthians é líder. A campanha do Corinthians, 2015, hoje, é melhor que a campanha do Cruzeiro de 2013 e do que o Cruzeiro de 2014, que a gente cantava e decantava aqui. Mas aí são o Cruzeiro, números nesse são aspecto. números, mas a gente tem que analisar os números. A campanha do Corinthians é irretocável. O Atlético está lutando contra um time muito bom no campeonato. E o Atlético tem defeitos. A zaga do Atlético tem apresentado defeitos? Tem. Mas os defeitos de ontem, gente, são completamente diferentes daqueles que a gente vem vendo. O Atlético não deu espaço para o Joinville, então, é isso não mesmo. Jogou com zaga alta ontem. Isso. O problema foi Por isso que eu e o Edmário falamos. Um gol de juvenil de cobrança de escanteio, na marca do pênalti, entre os dois zagueiros, Gemerson. Se tivesse uma lâmina deitada, ele tropeçava nela. E o Léo Silva, que estava de turistão conhecendo Joinville, dentro da área. Isso não é displicência? É, mas é uma displicência diferente daquela que a gente vinha vendo. São as contradições diárias. O segundo gol do Joinville, o cara recebeu a cobrança de escanteio no bico da área e não chegar nenhum volante para cortar o chute. Raríssima felicidade no chute. Nossa, que chutaço. Mas não poderia ter deixado ele bater. No gol do... Não, falhou não, chutaço. Mesma coisa de falar que o gol do Ceará foi falha do goleiro do Curitiba. E outra... O torcedor do Atlético tá com mania. O Atlético toma um gol, ô Levir Coupe. O Atlético toma outro gol, Levir Coupe. O Levir não tem culpa, o Levir não perde um gol. O Levir demorou em mexer no time, mexeu errado. Eu não interrompi ninguém falando. A hora que eu começo a falar, começa todo mundo a interromper. Olha só, o Levir não perde o gol dentro da pequena área igual o Giovanni Augusto. O Levir não perde gol na marca do pênalti igual o Giovanni Augusto. O Levir não perde outro gol dentro da pequena área igual o Giovanni Augusto perdeu. O treinador está lá para montar um time para criar situação de gol. O Atlético criou 8, fez 2. Então o treinador trabalhou muito bem. O time criou situação de gol. O treinador trabalha um time para não deixar o outro chegar lá dentro. O treinador trabalhou bem. Foram falhas do senhor Leonardo Silva, do senhor Gemerson e do Josué nos gols do Curitiba. Então, gente, vamos, quando tiver que criticar o Levir, vamos criticar. Ontem ele não teve culpa, mas ele tirou o prato. Com 2 minutos, o cara que entrou no lugar do prato fez gol. Não dá para criticar o Levir Coupe. Erro do Giovanni Augusto. Sim. A culpa é dele, Giovanni Augusto. Luan, que perdeu o gol, apesar de ter participado dos dois. Leonardo Silva e Gemerson. Vamos saber culpar quem tem que ser culpado. O Atlético não teve postura de time que briga pelo título. O Corinthians teve. E a postura é imposta, é comandada por quem? Pela minha mãe, que está no céu? Pelo meu avô, seu Francisco? Não é. É seu avô que manda mensagem? Não, meu avô, seu Francisco. Jogador é um dodóizinho. Jogador não tem culpa. É sempre o treinador. Peraí. O tadinho do Giovanni Augusto. Agora você está me interrompendo. Agora você está me interrompendo. Eu quero dizer o seguinte. Divido a culpa e tem uma parcela também com o seu Levir Coupe. Por quê? Porque tomou um gol de empate, precisando vencer. Ali, meus caros, não tinha outro resultado senão uma vitória. E ele fez o 2-1. Não tinha. Ok, ele fez 2-1. Só que ele tirou 3, o centroavante. Mas ele não está bem. Ok, mas se você precisa fazer gols para vencer o jogo... Quantos gols o Atlético perdeu, Eu não te atrapalhei. Agora eu estou falando. Quantos gols perdeu? Então é o seguinte, aí você saca no momento crucial do jogo, foi no momento do empate adversário, você precisa fazer gols, aí você saca o seu principal jogador de ataque. Põe um jogador, o Thiago Ribeiro fez o gol, fez. Mas dali em diante o Atlético precisava, porque sofreu um empate um minuto depois, de fazer gols. Criou 3 chances claríssimas. E você tirou o principal jogador de ataque. Criou As suas chances são reduzidas quando você tira o seu principal jogador de frente do time. Então é o seguinte, os jogadores... Displicência... Não acho que os jogadores estão com o comportamento de um time que quer ser campeão. Aquela pegada, entra na pilha do adversário, sim, ficam nervosos. E quando o nervosismo baixa nesse time, o time se entrega. E o pior de tudo, o Atlético toma sufoco de qualquer time do brasileiro. O Joinville sufoca, o Figueirense sufoca, a Chapecoense sufoca. Esses pontos perdidos para esses times
O Vasco sufocou 2x1, o Vasco sufocou. Eu vou pedir para que vocês tomem. Toma uma água. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui. Antes da minha viagem na semana passada, recebi aqui com muito prazer o Dr. Dilson Pocket, que é proprietário lá da Implantar, e ele, aliás, nós dois temos um recado que foi gravado aqui nesse estúdio para você. Veja aí. Muito bem, dando mais um tempo nos donos da bola para falar com o Dr. Dilson Pocket sobre 30 milhões de pessoas no Brasil que não tem dente. O que a Implantar pode fazer para essas pessoas? Everton, existe uma tecnologia chamada protocolo, onde instalam-se 5 implantes na parte inferior e 6 a 8 implantes no maxilar superior, e esses implantes vão servir para parafusar uma dentadura. Com isso, o paciente vai ter restabelecida sua capacidade mastigatória, sua capacidade de fala e, por que não, a gente falar de sua capacidade social, de sua sociabilidade. Muitos pacientes já me falaram que deixaram de ir a aniversários, casamentos, festas, porque sentiam dificuldade de comer em público usando suas dentaduras. Na Implantar você pode. Agora, por que com tanta tecnologia as pessoas ainda usam o adesivo na dentadura? Por 2 motivos. O primeiro motivo é por medo. E aí, na Implantar, você pode fazer seu implante dentário dormindo e sem dor em nosso bloco cirúrgico. E o segundo motivo, Everton, é pela condição socioeconômica do brasileiro. Nesse caso, a Implantar também vai buscar uma solução para você. Muito bem, faça como o Dadá, venha para Implantar. Para Implantar, meu amigo, você seja feliz com a Implantar. Eu vou para um rápido intervalo, né? Para a gente apaziguar, o Eduardo se sentiu incomodado, quer resposta, vai ter o direito de resposta. Daqui 2 minutos na tela da Band. Por gentileza, não troque de canal. Até já. Os donos da bola.